Ótimo. Bom dia, gente. Mais uma reunião do Núcleo, no Eixo dos Trabalhadores da Beleza. Hoje é a última reunião do Eixo. A gente vai discorrer agora sobre os trabalhadores, o futuro dos trabalhadores da beleza no Brasil. Quem vai falar hoje é a Ana Júlia. Sem mais delongas, eu passo a palavra para ela. Fica à vontade, Ana Júlia. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada, Felipe, aí, pela apresentação. Nós fizemos aí um estudo sobre os trabalhadores da beleza, os profissionais da beleza em relação à lei, né, do Salão Parceiro. Aqui, aqui eu fiz um breve resumo aí do que foi, né, que foram esses nossos encontros aí. O primeiro encontro a gente teve como convidado o ex-deputado federal Ricardo Izar, que falou um pouco do contexto, né, de como estava aí, como estavam as discussões para essa lei na época, qual foi aí o trabalho que fizeram, né, lá no Congresso para aprovação, a pressão, né, dos próprios interessados, e aí eu vou colocar interessados até entre aspas, enfim, para que houvesse aí essa regulamentação, né, a mudança aí na relação dos profissionais com os donos de salão, inclusive alguns salões específicos, né, nós vimos aí pelas falas do deputado. Do segundo encontro, a Cris, que é a coordenadora do núcleo, fez a introdução à lei e contou um pouquinho do histórico, né, a questão da importância aí da beleza, da, desses profissionais, né, uma profissão tão antiga, aí, cabeleireiros, barbeiros, enfim, dando início aos estudos da ADI, né, também foi feito aí o estudo pelo Felipe e pela Gabi, nos terceiros e quarto encontros. Eu acho que eles trouxeram bastante aí, primeiro dos interessados, as partes dos amicus curis, e a Gabi depois destrinchando voto a voto, né, que culminou aí com a constitucionalidade, né, do julgamento, né, o resultado final com a constitucionalidade dessa lei. O quinto encontro, o Felipe trouxe as questões coletivas, né, a participação do sindicato. Será que esse sindicato participa muito mais do que lá só homologando ali aquele contrato de parceria? O que mais que ele faz? Acho que até uma informação interessante que o deputado trouxe, que eu lembro até que o professor Guilherme ficou um pouco, né, ressabiado, a questão da cobrança, né, para participar aí, nessas questões, e também foi um encontro muito rico. O sexto, com a convidada Andressa Sintra Torres, que foi, juntamente com o deputado Ricardo, aí foi quem nos deu um panorama sobre como essa lei surgiu, né, quais foram os ideais dessa lei, quem foram as pessoas mais atuantes e participantes para que ela saísse do papel. O sétimo encontro com a Rita, né, trouxe aí toda essa questão do meio ambiente do trabalho, em face da responsabilidade dos salões, a questão dos produtos químicos, a questão da biossegurança, não só para os profissionais, até mesmo para os clientes, né, os usuários dos serviços. E, por fim, hoje, nosso último encontro, né, tentando aí abordar um pouco sobre o futuro desses trabalhadores da beleza, em perspectivas específicas, né? Primeiro, a questão da plataformização desses trabalhadores, né? Os profissionais que hoje estão atuando por aplicativos, né? O trabalho on demand e o coworking, né? Que também tem surgido aí como uma alternativa de utilização, de uso, de utilização aí dos espaços, e alternativa aos salões de beleza. E também os influenciadores digitais, né, que a gente identificou aí como, de certa forma, e com certeza uma nova perspectiva, né, um novo núcleo de atuação para quem antes trabalhava ali sentadinho numa cadeira, fazendo pé, fazendo a mão, e agora precisa engajar, né, a palavra aí tão bonita, engajar, fazer sua propaganda, fazer seu marketing nas redes sociais, e como uma forma também de receber, de ganhar dinheiro, enfim, né?
Então, a gente identificou esse tipo de cenário. É claro que não dá para esgotar nesse tempo que a gente tem aqui do núcleo todo a perspectiva, né, o IA, como funcionaria, como vai funcionar aí na questão, como vai afetar esses trabalhadores, como vai afetar as nossas próprias relações, mas enfim, trazendo um pouco desse panorama que inclusive a gente traz aqui como futuro, mas ele já é bem presente, né? Tudo isso que eu estou falando aqui nesse slide, por exemplo, já está aí. Saindo aqui da reunião do núcleo, a gente já consegue acessar um aplicativo, pedir um serviço de escova ou uma barba, né? Porque a gente fala muito de serviços femininos, mas a barbearia Corleone, por exemplo, está conveniada a um dos aplicativos que eu vou trazer aqui hoje. Então, tudo isso já faz parte aí do nosso dia a dia. Bom, então, quem são esses trabalhadores da beleza? Pela lei, trouxe aí o artigo 1º, em que traz quem seriam os contemplados, né? Quem seriam as pessoas abrangidas aí pela lei? Os cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicure, pedicure, depilador, maquiador, nos termos dessa lei. Eu acho que é importante, eu acho que todo mundo trouxe essa definição para dizer quem são esses trabalhadores da beleza e qual é o foco do nosso estudo, né? Qual é o foco aí da análise que nós estamos fazendo e hoje chegando ao fim, com relação às mudanças recentes, né? E ao futuro, o que esperar para esses trabalhadores a partir de então. Além de parceiros, que obviamente já foi feito aí 7 encontros para se discutir como tem sido a relação dessas pessoas junto aos salões, né? Como eles estão atuando? Como estão atuando esses trabalhadores? Eles são MEI, eles trabalham em home office, que nada mais é do que o atendimento a domicílio, né? A Beleza Delivery ou Uber da Beleza. Os coworkings também, que seria a questão da minimização dos custos para o dono de salão de beleza, e on demand, justamente a um clique de distância do usuário, né, do cliente que precisa executar qualquer serviço nesse aspecto, né? Só que a verdade é que a atuação desses profissionais da beleza nas residências, né, o chamado atendimento delivery, ele já é bem antigo, né? Eu acho que eu sou de uma cidade do interior, eu não sei se todo mundo também tem esse costume, talvez em São Paulo nem tanto, por ser um grande centro, mas no interior é muito comum você ter uma manicure que vai te atender na sua casa, que atende a sua tia, que atende a sua avó, que atende pessoas próximas do seu círculo familiar e seguir com ela por muitos e muitos anos, né? É uma profissão, assim, que está bastante ligada aí ao íntimo da família, né? O médico da família tem a manicure da família, que é a pessoa que, inclusive, faz parte mesmo, sabe de todos os acontecimentos da sua vida, tá ali fazendo a sua mão para o seu 15 anos, depois para o seu casamento, depois para batizado do seu filho. Então, assim, esse costume do setor, ele já existe há muito tempo, né? Que seria exatamente o atendimento a domicílio, você ir até ao encontro do seu cliente. E ele atua em paralelo com o trabalho nos salões, né? Então, a maior parte das pessoas, grande parte dos profissionais, mesmo quando antigamente contratados pelos salões e agora parceiros dos salões, nas horas vagas, eles fazem esse tipo de atuação, né? Principalmente tem muitos salões que abrem após um determinado horário, e aí o profissional que atua, vamos dizer, né, a domicílio, em domicílio vai fazer o atendimento, ele faz esse atendimento nos horários que não está trabalhando, né? E isso já é um costume antigo. Cabeleireiros, maquiadores também, né? É bastante comum utilizar, principalmente às vezes em horários diferentes, né? Ou você chama um cabeleireiro ou um maquiador para ir na sua casa para um determinado evento, ou vou fazer umas fotos, eu tenho uma reunião importante, tenho uma festa, vou casar no civil, e às vezes você também faz uso desse tipo de serviço dentro da sua residência. Massagistas, embora aqui, obviamente, a gente não vá abranger a questão dos fisioterapeutas, porque é totalmente um ramo totalmente específico, mas os massagistas também atendem em casa. Muitos prédios, hoje em dia, têm uma sala de
né, massagem ali, com maca, com uma estrutura, justamente para que os condôminos possam utilizar desse tipo de serviço em casa, né? Isso tudo é um costume do setor. Já é um profissional que trabalha como autônomo, que vai na residência dos clientes, que faz a cobrança, enfim, de forma autônoma, né? Que faz o controle da sua agenda, então tem lá o telefone da fulaninha e combina com a fulana para fazer o atendimento. Então, isso tudo não é uma novidade nesse ramo, né? E aí vem a questão dos coworkings, que nós sabemos que se tratam, né, de espaços compartilhados, né, de trabalho. Aqui eu peguei especificamente uma citação de um coworking, que vou trazer aqui como um exemplo para estudo, para análise nosso, né, que fala o seguinte: é uma grande oportunidade de ser o seu próprio chefe em um ambiente altamente decorado e atendendo todas as exigências da Anvisa e lhe permitindo constante evolução. Então, são espaços compartilhados, né, e em que os profissionais da beleza vão atuar fazendo o pagamento de um aluguel, né, seja por hora, por semana, por mês, para ter benefício daquela estrutura, né? Então, assim como em outras profissões e setores da economia, após a pandemia, os profissionais da beleza foram bastante impactados, né, principalmente quanto a esses espaços físicos, e resultaram, portanto, nesses novos modelos de negócio, né? E o cowork é um deles, né? E aí, umas pesquisas que eu fiz e alguns materiais que eu levantei do próprio setor aí de beleza, né? Nos sites e jornais, né? Desse setor aí, que trazem esse tipo de alternativa, o cowork, como a evolução dos salões de beleza, né? Os espaços compartilhados e por que que eles trazem essa questão não só como uma vantagem pelos custos, mas também como uma possibilidade de você compartilhar ideias. Então, enquanto que no salão você é um parceiro, né, você é quase que um empregado transformado em parceiro, e a gente já analisou aí todas essas nuances nos outros encontros, nesse coworking você teria a possibilidade de compartilhar as suas ideias. Você é um profissional autônomo que faz, por exemplo, unha, e você encontra no coworking um outro profissional responsável por cabelo e maquiagem, ou outro por massagem. E ali você compartilha suas ideias com aquelas pessoas, né? Enquanto que num salão você teria menos liberdade, vamos dizer assim, você estaria mais restrito aos ideais e às regras daquela determinada pessoa que é o dono do salão, né? Que pode impor isso a você. Então, um ambiente de interação com outros profissionais que compartilham experiências e aprendizados. Uma outra questão muito importante, muito interessante, é a conexão com novos clientes. Então, você está lá no seu coworking, alugando uma determinada sala, você tem a sua clientela marcada para aquele dia, mas passa alguém em frente à sala ali dos cabeleireiros e fala: nossa, que bonita a cor desse cabelo, né? Enfim, ou que corte legal, posso pegar o seu contato? Hoje em dia, né? Qual que é a sua rede social? Qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu portfólio, né? O novo cartão de visitas. Então, isso tudo também é vendido aí como uma grande vantagem aos profissionais que dele, né, que desse espaço querem se utilizar. Especificamente, esse Laboté Coworking é um coworking mencionado em uma dessas revistas, tá? Em uma dessas entrevistas. Agora em julho, nós tivemos aquela feira de donos de salão de beleza, né? Que movimenta bastante dinheiro, né? Um dos eventos que mais movimenta dinheiro nesse ramo aí de feiras, a Beauty Fair. E aí todo esse material, toda essa pesquisa, eu usei bastante ideias dessa Beauty Fair das pesquisas relacionadas a esse evento. E esse Laboté é exatamente um dos salões que está sendo mencionado aí no site como um exemplo de um coworking da beleza, né? As informações eu peguei do próprio site. Ele é um coworking da beleza que tem a opção aos profissionais, oferecendo uma estrutura de locação desses espaços, compartilhamento de custos e acesso a potenciais clientes.
As vantagens são exatamente a utilização das estruturas volantes nos dias e horas, né, que você precisa. Então, você não é obrigado a alugar um espaço mensalmente, você pode alugar uma vez na semana, 2 vezes na semana, ou mesmo por hora. Então, você tem uma cliente que você já atende e que te contrata para fazer um serviço de noiva. Ela não vai casar toda semana, ela vai casar aquela semana. E aí você contrata em um período para atender aquela determinada cliente, né, num espaço diferenciado, enfim, numa sala de noivas, então isso é vendido. A questão da estrutura, as cadeiras de cabeleireiro, macas, espelhos, a iluminação, bancada, além de outros recursos. Isso tudo está ali no site. Aqui está um pouco minimizado, mas dá para a gente ter uma noção dos preços, né? A tabela de preços aqui por tipo de locação. Então, se o profissional tem interesse em local, uma bancada da beleza, o que inclui a maquiagem e o penteado, ela paga mais ou menos esses valores aqui: R$ 17 a hora, R$ 50 o período e R$ 89 a diária. A bancada da beleza só para penteado, que aí eu particularmente não achei essas informações, qual seria a diferença de uma e outra, mas deve ser uma estrutura um pouco melhor, talvez já com secadores, talvez já com, com, com as ferramentas que o profissional utiliza. Bancada estética, sala de noiva e sala de cursos. Esse coworking, ele é bem interessante, porque ele também, no site dele, ele vende aí não só a locação desse espaço, né? Mas como também toda uma estrutura aí de cursos grátis para as pessoas, né? Para os clientes deles, que no caso os clientes deles são os profissionais de beleza, né? Para os clientes se aprimorarem. Eu acho que tem 2, 3 momentos do site que eles batem muito na tecla da estrutura estar toda homologada pela Anvisa. Eles possuem também a sala de ambiente de esterilização e expurgo com autoclaves, tem essa preocupação de descarte de material químico específico, né, em locais específicos e tal. Então, assim, é uma linguagem muito voltada para o profissional de beleza mesmo. Eu não sou um profissional de beleza, mas vi coisas assim que eu nem pensaria, né? Ai, olha que legal, tem isso. Não, bem específico aí para eles, né? E eles vendem, inclusive, interessante falar, eles vendem também o marketing, né? Você alugando as salas aí para um determinado período e tal, você tem direito à postagem nas redes sociais daquele coworking, né? Imagino eu, como, entre aspas, um parceiro, enfim, um conveniado frequente, diferente de uma pessoa que vai alugar um único dia. Você lá está fazendo locação sempre, faz um pacote mensal, uma vez, né? Um negócio mais duradouro, você teria direito a vários desses benefícios, né? Os clientes são dos profissionais, tá? Não tem aí essa questão da intermediação. Você traz a sua clientela, você marca com a sua clientela, horários e preços a serem definidos pura e exclusivamente por você. Mas você tem esse custo fixo que você sabe, né? Por exemplo, um período aí de R$ 50 você tem esse custo. Então, você vai fazer o seu planejamento financeiro, vai vir aqui, vai alugar esse espaço e tudo vai decorrer assim. Você é seu próprio chefe, né? Então, essa uma expressão que é utilizada aí nesse site, que eu achei bastante interessante. Aqui, algumas coisas que eu também retirei desse site especificamente, do Labotê, que são os propósitos: a autonomia, mudança do estilo do trabalho, capacitação pessoal, suporte, apoio, sentimento de pertencimento e estrutura física diferenciada. A quebra de padrão, a gestão pessoal e profissional totalmente autônoma, a fim de divisão de lucros, e aí especificamente pensando mesmo na questão dos salões, né? Possibilidade de fazer o próprio horário e compartilhar experiências e conhecimento, que a gente já falou, né? Da questão dos outros profissionais estarem ali em contato com você e você ter essa facilidade.
Chama atenção aqui para dos quadradinhos aqui que eu achei muito interessante utilizar essa expressão, o sentimento de pertencimento. Porque nos salões, como a gente falou, muitas vezes o profissional, e indo além do que já se foi discutido jurídico, tá? O jurídico, assim, acho que já foi bastante esmiuçado aqui nos outros encontros. Agora a gente está, aqui trouxe uma percepção e uma reflexão um pouco diferenciada. Na questão de como o profissional se sente. No primeiro momento ele era um empregado, depois ele passou a ser um parceiro, mas continuou ali tendo que responder aos horários, tendo que justificar uma falta, sem a autonomia de um parceiro, né? Embora houvesse aí a mudança na forma de remuneração dele, não teve essa autonomia. E aqui o que se propõe esse coworking e tantos outros é exatamente isso, esse sentimento de autonomia e de pertencimento a um local. Porque quando você não está satisfeito, né, ou você, enfim, não se sente parte daquela equipe, como pode acontecer nos salões de beleza, você procurar um espaço em que você é dono de si mesmo, seu próprio chefe, é muito atrativo, né? Ou pelo menos é isso que se vende. E aqui eu trouxe um depoimento, assim, até aproveito para comentar aqui com os colegas. A princípio, a minha ideia era trazer, realmente, encerrar o nosso núcleo com a participação de um profissional, porque nós ouvimos um lado, né? Ouvimos o deputado, ouvimos a Andressa, que é do SEBRAE, que esteve muito atuante aí na questão da lei, mas eu realmente quis trazer alguém, né? Pensei em trazer alguém para falar sobre essa experiência. Tá, a gente ouviu um lado e agora vamos ouvir do trabalhador? E aí, puxando até um gancho da Sandra, porque eu me lembro bem que a primeira pergunta que foi feita ao deputado Ricardo Zaro, eu não sei se a Sandra está aí, mas enfim, foi feita para ele, foi ela. E ela perguntou para ele, tá, Eu deputado, tô. com data máxima vênia, o que que muda, o que que isso vai ser... Oi, Sandra, tudo bem? Eu estou lembrando aqui da tua pergunta, Sandra, que você fez para o deputado e me marcou, por isso é que eu lembro. Me corrija se eu estiver errado, Isso. mas eu tenho quase certeza que foi você. Que a primeira pergunta que a gente abriu para ele, né, na época, quando ele veio, no dia que ele veio, e você fez esse questionamento a ele, eu falei assim, tá, muito legal, mas e aí? O que que o senhor acha que isso é benéfico pro profissional? E aí ele, como bom político, né, claro, respondeu, foi a contento, enfim, mas a minha ponderação aqui não é nem certa e errada, mas a questão eu queria realmente trazer o depoimento de alguém, mas pensa na dificuldade de alguém vir aqui, ainda que o nosso propósito seja totalmente acadêmico, vir aqui falar dessa experiência de uma forma transparente, sem se comprometer. É muito complicado, né? Então, assim, acabei não trazendo essa pessoa para falar, foi bastante difícil, converso, e eu acho que depois, na hora do debate, eu vou até querer saber, eu acho que isso é um exercício do acadêmico, do direito, né? Sempre entrar no Uber, perguntar tudo que a gente quer saber, entrar num salão de beleza, é o nosso momento de lazer, mas a gente não desliga, né? A gente está ali querendo saber como que é, como que não é. E aí, essa experiência que eu transcrevi, pessoal, é mais assim, por esse sentimento que eu tinha de trazer aí um panorama do trabalhador, foi um jeito que eu achei, porque é um depoimento que está transcrito no site desse coworking, tá? Eu, particularmente, especificamente dessa pessoa, desse profissional, eu fui atrás das redes sociais dela, fiquei acompanhando ela, e ela realmente parece bastante feliz com essa opção que ela fez, né? Que ela colocou que trabalhou em vários salões de beleza, dividiu o lucro com outros salões e com funcionários, sempre foi tratada como funcionário na questão de vinculação de horários e de obrigação de agendas, né? E aqui nesse salão, né, desculpa, nesse salão não, nesse espaço compartilhado do coworking, descobriu uma outra forma de trabalhar, né? Ela tem um time aí, ela até coloca, né, o sentimento de pertencimento, voltando ali ao slide anterior, né, que é uma coisa que o próprio espaço vende, né? Pelas experiências que ela troca no local e também por essa sensação de autonomia. De fato, essa sensação de autonomia.
Aqui, pessoal, não estou querendo dizer se o coworking é ou não é, só realmente trazendo essa percepção de uma trabalhadora, obviamente que é uma trabalhadora, um depoimento que está lá no site da empresa. Porém, como eu disse, eu tive esse cuidado de procurar essa trabalhadora fora desse ambiente, né, nas redes sociais e tal, e vi que ela, de fato, tem esse divisor de águas na carreira dela com o uso desse tipo de espaço. Passando agora, então falamos um pouquinho dos coworkings, passamos agora para a indústria. Ah, só uma última coisa dos coworkings, eu peguei um único exemplo para trazer aqui, mas eu achei vários, tá? Pelo país, já existem outros tipos de coworking da beleza pelas cidades um pouco maiores, né? Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro, inclusive eu achei bem interessante, porque um dos coworkings coloca no site deles a questão da liberdade, não só com horários, mas com os produtos com os quais o profissional pode trabalhar. Então, isso é muito interessante porque a gente pensa que num salão de beleza, muitas vezes que é patrocinado ou conveniado a uma determinada marca, ele não te dá essa possibilidade de experimentar ou de utilizar outros produtos, né? Acho que pensando mais em salões maiores, né? Salões menores não vai ter isso, mas salões maiores vão ter essa questão. Então, e esse coworking, ele traz essa flexibilidade também no uso dos cosméticos e nas famosas revendas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre um dos aplicativos que fez há pouco tempo uma parceria com produtos de revenda, mas a gente também, voltando um pouquinho que eu comecei a falar, a gente recebe manicure e tem esse contato, por exemplo, com as manicures desde muito antes, e ela sempre vem na sua casa, ou vinham na sua casa, com uma revista, né? De revendedoras de perfume, de maquiagem, de alguns produtos aí, como Avon, Jequiti, enfim, Natura e tal. Então, isso também achei interessante, o coworking trazer essa liberdade também de atuação com relação aos produtos utilizados. Mas passando aqui para essa indústria 4.0, né, que trouxe aí uma nova configuração econômica, social, cultural, em razão do desenvolvimento das tecnologias digitais. As tecnologias digitais estão aí, a IA está aí, né, a não ser que você seja um monge da montanha que jogue seu celular no mato e vá viver no sítio com a sua própria horta, você faz parte dessa tecnologia e está inserido nesse mundo cada vez mais tecnológico, né? Todos estamos, né? E com essas tecnologias, né, surgiram aí a quarta revolução industrial e todas as mudanças que isso atrelou no nosso dia a dia. A economia de bico, né, a gig economy, que a expressão designa um macroambiente de negócios caracterizados pelo predomínio dos contratos de curta duração com os trabalhadores independentes, né? Já vivemos essa realidade e ela já faz parte aí do nosso dia a dia. Já fazia, mas eu acho que com a questão das plataformas digitais isso ficou um pouco mais latente, né? A organização que a plataforma digital oferece, né? A conexão que ela oferece, que é o encontro de quem necessita do produto, né? O cliente, com o prestador de serviço, né? Que possui todas as ferramentas de trabalho, mas que se conecta ao cliente por meio dessas plataformas, né? As duas principais formas de trabalho dessa gig economy, o crowd work e o work on demand, né? As formas de trabalho, nesse primeiro momento aqui, né? Nessa primeira definição, que é uma forma de trabalho que surge e se desenvolve no contexto do capitalismo, capitalismo de plataforma, né? A contratação dos trabalhadores realizadas pelas plataformas digitais para desempenhar atividades, na maioria das vezes, de baixa complexidade, e para terceiros, né? São as chamadas microtarefas, atividades curtas, que duram poucos segundos, e se utilizam dessa plataforma digital para a conexão entre quem precisa e quem está oferecendo aí a sua mão de obra, né, para fazer essas série de tarefas, né? E o work on demand, que corresponde ao trabalho sob demanda via aplicativos, né? É uma forma de trabalho na qual a execução das tarefas tradicionais, como transporte, limpeza, serviços de delivery, são canalizados por esses aplicativos gerenciados pelas empresas,
que também intervém na definição de padrões mínimos de qualidade de serviço, na seleção e gestão da força de trabalho. Essa definição é muito interessante, né, de ser esmiuçada, justamente porque quando, daqui, enfim, alguns slides eu vou falar do serviço de aplicativo que nós temos no Brasil hoje, com maior uso, com maior recorrência, com maior número de cadastrados, é exatamente isso que a gente vai identificar, né? O gerenciamento por meio de um aplicativo, uma empresa que se vende como empresa de tecnologia, que, de outro lado, impõe padrões definidos, tanto de segurança, quanto de vestimenta, quanto de comportamentais, né, com relação a esses profissionais, para atender a uma clientela específica que está a um clique de distância desses trabalhadores, né? Então, a famosa uberização é um fenômeno aqui que todo mundo já se deparou, já ouviu falar, já estudou, o professor já tem inúmeros artigos em relação a esse tema, e eu acho que é um tema que desperta bastante interesse da nossa parte, principalmente pelo contexto atual, né? O contexto das novas decisões e da nossa competência, tudo que está em jogo e sendo discutido atualmente no direito do trabalho especificamente. O Uber da beleza, né? Os aplicativos e serviços de beleza. Aqui nós trouxemos alguns aplicativos existentes nos Play Store da vida, né? No Android, no iOS. Alguns oferecem o serviço on demand, como a gente já falou. Outros oferecem outro tipo de comodidade para os clientes, como, por exemplo, você liga o seu aplicativo, baixa o aplicativo, como o GPS, ele localiza, identifica onde você está e ele vai te indicar quais salões estão disponíveis, quais são os profissionais que estão disponíveis naquele momento para você se dirigir até o salão. Então, não só o atendimento é feito vindo até o cliente, mas também com essa possibilidade do cliente ir até os locais de prestação de serviço. Isso também é muito interessante, né? Que é, por exemplo, a hora do salão aí que está à esquerda, ele exatamente funciona dessa forma. Ele traz aí a gama de salões que estão cadastrados para que a pessoa se dirija até ele, né? Porque é interessante falar que muitos muitas entrevistas e do material de pesquisa que eu consultei, a preocupação das pessoas, tem muitas pessoas hoje em dia que não gostam de frequentar salões, né? Que não gostam do tumulto, do barulho, que não gostam de chegar lá e ter que esperar, né? Tem um horário marcado e eventualmente aquilo atrasa e ficam esperando. Então, assim, isso é dado a uma alternativa aí para as próprias pessoas ficarem um pouco confortáveis com esse tipo de serviço. O Get Ninja acabou ficando de fora aqui da nossa identificação de aplicativo, porque ele é um marketplace de serviço, né? Ele se vende como a Amazon dos serviços, né? Onde você entra e encontra todo tipo de profissional, só que ele não é específico da beleza, tá? Então, assim, é por isso até que eu não coloquei aí, fazendo essa justificativa, eu pesquisei pelo Get Ninja, acho que talvez um dos precursores desse tipo de intermediação de marketplace, né? Que ele foi criado há muito tempo, né? Em 2011. Hoje ele tem aí, segundo informações do site, mais de 2 milhões de prestadores cadastrados, só que ele não está ligado à beleza, né? Ele, como todos, não sei se todos sabem, mas enfim, o Get Ninja, ele oferece vários tipos de serviço, desde uma manicure, de uma faxineira, até um analista de RH, até, né, ele é bem dizer uma plataforma ali de conexão de serviços bem geral. Então, por isso que a gente também não entrou aqui na especificidade de análise dele. O que nós vamos falar, que eu vou tentar abordar aqui de forma breve, pelo tempo aqui, é a questão do Singu. Hoje é o maior dos aplicativos que nós temos no Brasil, foi criado em 2015. De acordo com os dados do site, são 500 mil pedidos realizados, cerca de 200 mil clientes cadastrados e mais de 3 mil profissionais também cadastrados pela plataforma. Belo Horizonte, a última cidade atendida pela Singu, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, já aí desde o começo, acho que imagino eu que São Paulo como projeto piloto,
rodando para atender todas essas pessoas. A Singu, para quem não sabe, é um aplicativo em que você pode pedir serviços de belezas variados, manicure, pedicure, massagista, cabeleireiro, maquiagem, também agora essa vertente masculina, que é a questão do barba, né? Barba, cabelo, bigode, que é a parceria que eles fizeram com a Corleone, que é uma barbearia relativamente grande e conhecida em São Paulo. Então, ele é um aplicativo que você tem ali na palma da sua mão todos esses serviços cadastrados a um clique de distância. E interessante dizer que, assim, você pode entrar agora no aplicativo da Singu e marcar a sua unha para daqui a 2, 3 horas. Ele tem um limite específico de marcação, mas é obviamente que a antecedência ou não da sua agenda vai te dar um preço dinâmico ou não, exatamente como outro aplicativo que todos nós conhecemos, né? Então, se você entra agora e marca para daqui a uma semana, você tem um preço. Se você marca para daqui a 3 horas, você tem um evento, uma festa, tenho que fazer o meu cabelo, aí você marca outro preço, que obviamente é um pouco elevado, que tem essa tarifa dinâmica, né? A Singu, ele tem esse nome porque ele visa oferecer uma experiência singular aos clientes, né? Em uma das entrevistas que eu vi com um cofundador da Singu, o João Fernandes Neto, ele até fala que a Singu foi criada com o propósito de resolver os problemas do cliente. Então, isso também me chamou a atenção. Eu falei, ó, é claramente um propósito de resolução para os clientes. Aí entra na vertente que eu falei anteriormente sobre muitas pessoas hoje em dia, primeiro, terem pressa, segundo, não estarem com vontade ou não quererem mais ir até o salão e enfrentar todo aquele ambiente tumultuado, barulhento e tudo mais que pode ser um salão de beleza, né? Então, ele fala isso. Ele fala também que a Singu teve essa intenção de resolver os problemas dos clientes, mas que com a Singu, muitos dos profissionais cadastrados ganham até 50% mais do que ganhavam anteriormente, e aí eu estou imaginando que anteriormente é com parceria nos salões, né? Que tem profissionais na Singu hoje em dia tirando até 10 mil reais por mês, então que é uma alternativa muito interessante, principalmente para as mulheres, e é um público voltado, nós sabemos que, nós sabemos não, na verdade ele comenta, né, que a maior parte das profissionais cadastradas são mulheres, e foi pensado em atender a flexibilidade dos horários dessas mulheres. Então, são mulheres que são mães, são mulheres que têm, enfim, atividades domésticas que às vezes ligam o aplicativo num momento de folga ou num momento para trabalho de complementação de renda, ou qualquer coisa do tipo, e elas têm aí essa vantagem em atender. Aqui são algumas informações do site, pessoal, que eu também, né, busquei aí usar até as palavras parecidas para a gente entender como é que eles se vendem para o profissional. Autoclave, a esterilização gratuita via autoclave em sua sede, que aqui, veja bem, é vendido como um benefício, né? Nós possuímos esse tipo de serviço. Mas a bem da verdade é que a Singu obriga aos profissionais, até por uma questão de biossegurança, a entrar na casa dos clientes com os alicates esterilizados, né? Então, já me adiantando aqui, eu acho que eu falaria isso daqui a pouco, mas já me adiantando, a Singu, ele tem sim um padrão mínimo de vestimenta. Os profissionais que ali se cadastram, fazem um teste, que é um teste de habilidade, um teste geralmente físico. Passando por esse teste, eles passam por um treinamento, que não inclui só a questão física, a habilidade técnica, mas também o trato com as pessoas. Então, como o próprio João Fernandes falou numa dessas entrevistas, essa entrevista que eu vi, eles buscam treinar profissional para entrar na casa das clientes de uma forma engajada, educada, e para que transforme aquela experiência de beleza numa experiência singular, como inclusive é o nome e é a proposição do aplicativo, né? Então, elas recebem esse avental, camiseta, eu não sei se alguém já chamou o Singu para... já teve essa experiência com o Singu, a maior parte delas chega com uma camiseta escrita All the Singu Ladies, fazendo uma referência aí à música da Beyoncé, e elas se apresentam com máscara,
pensando no serviço de mão, elas se apresentam com os alicates todos esterilizados e lacrados. É obrigatório que elas façam uma foto do início do atendimento para mandar para a equipe que aquele atendimento está sendo iniciado com um material totalmente esterilizado, tá? Então, isso é uma característica da Singu. Aqui, os atendimentos, como é que faz para marcar? Eles falam que a própria profissional tem total liberdade para entrar e marcar a sua agenda, né? Os profissionais cadastrados na Singu são chamados de artistas, né? Então, por isso aqui está essa nomenclatura, artistas. Coloca na agenda os atendimentos que fazem sentido, nos horários que fazem sentido, e aí a questão o próprio algoritmo vai juntar aí a questão da localização geográfica, porque na Singu, todos os profissionais, artistas vão se deslocar por sua conta e risco, né? Pagando para se deslocar até a casa do cliente, obviamente que isso tem a ajuda aí do algoritmo se eu moro em determinado bairro. Então, é muito comum, por exemplo, que eu moro em um bairro e tenho uma artista cadastrada, então se eu chamar toda semana, é provável que, dependendo do horário, vá sempre até a mesma profissional me atender. Não é obrigada a pegar pedidos pela Singu, embora aqui no site ele tenha como 2 pedidos mínimos por mês. O comissionamento no site não deixa claro quanto é, né? Até aqui falei, é uma forma meritocrática, porque há um nível de classificação entre os profissionais em bronze, prata, ouro, diamante, mas em várias entrevistas, o próprio criador, o Thales Gomes, que é o criador da ideia da Singu, ele fala entre 30% e 35% de taxa é o que fica para a Singu, e o restante fica aí para profissional. A depender de vários critérios, que nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, mas é basicamente isso. Recebimento da Singu, ele é feito, você pode receber o atendimento que você fez dali a 2 horas ou a 14 dias para frente. Isso é bem interessante porque, embora eu tenha pesquisado, mas não tenha ficado muito claro como funciona, a Singu tem um banco dentro deles. E eles fazem empréstimos, né? Eles têm essa concessão de créditos para as profissionais. O recebimento é feito por essa conta MOIP, mas eles também emitem até cartões para os profissionais, imagino eu que dentro de critérios a serem cumpridos, pessoas que já estão mais tempo e que fazem mais atendimentos pelo aplicativo, né? E, inclusive, isso é uma informação que está no site, mas o valor de repasse aumenta se você esperar 14 dias para movimentar esse seu dinheiro. Então, você faz o atendimento, dali a 14 dias o percentual do que você pega é maior. Aqui, já fazendo uma análise, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá, essa questão da desintermediação, vou falar já aqui junto com a análise jurisprudencial. Nós pegamos, na verdade, eu fiz a pesquisa juntamente com a Letícia, né, que compõe aí o núcleo, tá também no eixo dos trabalhadores da beleza. Nós pegamos 2 processos aqui para análise, 2 processos aqui do TRT da 2ª Região, em que se pede vínculo de emprego, a rescisão contratual, pagamento das rescisórias e mais aqui alguns danos morais decorrentes desse vínculo, né? E até achei interessante que a reclamante pede uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela fala que foi negado os dados de acesso, principalmente desses atendimentos a ela durante o período do contrato, né? Essa pessoa especificamente do primeiro ação trabalhou desde 2018, então podemos colocar aqui logo nos primórdios aí do aplicativo, né? E foi dispensada em 2022, salvo engano. E aí o que ela fala na inicial dela é que ela não tinha um trabalho autônomo, ela era compelida a cumprir uma agenda, embora ela pudesse escolher os horários, ela tinha que cumprir uma agenda, porque essa era a forma de comissionamento e bonificação para que ela conseguisse oferir lucros pelo aplicativo. Então, tinha aí essa questão da subordinação, embora não houvesse uma pessoa específica, né, a gerente Jéssica, não, porque toda essa gestão é feita por meio do aplicativo. O cliente jamais conversa ou tem contato direto com a profissional no Singu, tá? Toda a intermediação é sempre feita por uma equipe. Então, por exemplo, vou atrasar, sou profissional, vou atrasar aquele atendimento. Eu mando para a Singu manda para o cliente. Cliente não está em casa, vou atrasar, não vou conseguir chegar. A mesma coisa, sempre feita essa intermediação por meio da equipe, né? E aí ela fala que
existia, sim, essa subordinação. Que ela trabalhava 5 dias na semana, 10 horas por dia, vestia uniforme, cumpria regras, e não podia sair ali do padrão mínimo estabelecido pela empresa. Ela foi desligada, especificamente essa reclamante, por uma denúncia de desintermediação. O que é isso? Isso talvez desperte a curiosidade de quem me ouviu falar aqui um pouco pela Singu, quem conhece, quem não conhece, mas é a maneira em que a Singu tem para evitar que os profissionais o profissional vá até a casa da pessoa, atenda aquela pessoa 1, 2, 3 vezes, e no final do atendimento passe seu celular e fale, olha, você não quer me chamar por fora? Porque ao invés de você pagar para o aplicativo, você paga esse valor para mim e fica tudo bem. Você já me conhece, eu já te conheço. Então, para evitar essa desintermediação, existe aí uma série de regrinhas, né, a ser cumpridas aí. Primeiro, a questão da agenda, que é uma questão que, entre aspas, é flexível, mas nem tanto, porque uma vez que você se compromete, você precisa justificar com atestados, enfim, a sua ausência ou a necessidade de remarcar aquele atendimento. E existe também uma questão de recorrência. A cada 10 atendimentos, se 9 forem de clientes que já foram atendidas por você antes, você tem uma bonificação extra, e isso, ao critério do idealizador do aplicativo, é uma maneira de coibir, né, essa desintermediação do site, né? Aqui, entre os documentos que ela juntou, tem alguns dados interessantes. A desistência com antecedência de 15 minutos e 1 hora, ela recebeu 11 pontos de infração, uma multa de 15%, no nível gravíssima, e o custo para a Singu foi de 50%. Quer dizer, quando a profissional não aparece, a Singu dá esse crédito para o cliente, né, ou devolve o dinheiro para o cliente, e aí gera esse custo para a empresa. O atraso aqui também, ponto de 4 pontos, e o custo para a Singu. Esses pontos, eles têm uma data de expiração. E aqui no próximo slide, eu já falo sobre eles, né? Ele fala que tem de 1 a 30 pontos de penalidade por causa da infração. A profissional precisa ter, no máximo, 30 pontos. Se ela tiver mais que 30 pontos, ela está sujeita a descadastramento da plataforma ou, que nem aqui, né, pode passar por uma reunião de reciclagem para auxiliar na redução da pontuação e relembrar a profissional de todos aqueles combinados que ela assinou no início do cadastramento na plataforma, né? Então, pode passar por suspensões, que vejam, bem parecida, né, com um vínculo aí, suspensão de ficar de 3 a 7 dias suspenso dos atendimentos na plataforma. E o bloqueio, que é quando realmente ela já tem mais que 30 pontos, ela não se encaixa no perfil de artista que a plataforma deseja, e ela pode ser convidada, enfim, né, a se retirar, ou no caso, melhor dizendo, não é mais cadastrada da plataforma. E aí, essa tentativa de desintermediação foi exatamente o que aconteceu com essa reclamante, tá? Eu coloquei aqui o que ela mandou. Ela mandou a foto ali do pneu dela que furou, e ela disse que ela não conseguiu fazer o atendimento por conta disso. E aí ela recebeu essa resposta, poxa, que chato, com uma carinha triste, muito triste. Veja que a comunicação com o profissional é sempre muito amistosa, sempre muito, né, querida, mas, enfim, o que ela recebeu aí foi essa punição. E essa profissional, como eu disse, há uma alegação de que a denúncia foi feita por um cliente oculto. O que é um cliente oculto? É um cliente contratado pela Singu, que faz a tentativa de pegar o telefone dessa profissional por fora, e ela, não sei se deu, no caso não entra muito nessa prova, especificamente essa reclamação trabalhista não entra muito nessa análise, nessa investigação, se houve isso ou não, mas o fato é que ela foi desligada por desintermediação, por esse cliente oculto, que houve essa denúncia de que ela tentou atender por fora da plataforma. A defesa vem na linha de que é um serviço autônomo, reclamada é mera intermediação de negócios, não havia subordinação. A sentença reconheceu o vínculo, mas o acórdão reformou, tá? Entendendo que não havia entendendo que havia a questão da autonomia,
o fato da punição ser aplicável não é o suficiente para comprovar a subordinação, embora a sentença tenha sido belíssima nesse sentido de trazer aí a subordinação não só algorítmica, mas também integrativa, mas nesse caso o acórdão reformou, a reclamante interpôs recurso de revista e posteriormente o agravo instrumento que aguarda julgamento. Segunda, a reclamação trabalhista não tem tantas nuances, a inicial vem menos equipada de documentos, mas uma coisa que eu achei interessante, eu acho que aqui a gente não colocou, mas na inicial tem aí os atestados médicos, as fotos dos atestados médicos que a profissional manda para o aplicativo, e aí as respostas vêm no sentido, tá bom, vou abonar esse dia, mas você vai ter que esperar mesmo assim, sei lá, o término da sua suspensão para voltar aos atendimentos no trabalho. Então, assim, ver que realmente, e assim, a comunicação sempre muito querida, muito fofa, muito amistosa, mas embaixo vem ali, né, a punição que a profissional vai ter. Diferente do primeiro caso, essa sentença julgou improcedente, entendendo pela mesma linha de que não havia subordinação, e o acórdão manteve. Aqui, pessoal, eu vou falar bem rapidamente, que eu já vi que eu falei 49 minutos, nem imaginei que ia dar tanto pano aqui para manga, sobre o futuro dos profissionais. Aqui a gente juntou algumas páginas de Instagram de alguns profissionais que trabalham com beleza. O que nós vemos hoje em dia é que o profissional, vamos pegar o caso de um maquiador, ele não tem que ser bom só tecnicamente, ter toda aquela qualidade de cursos, de fazer a maquiagem, a pele da pessoa, mas ele também tem que saber se vender. E isso, inclusive, quando é parceiro de um salão. Porque hoje, quando eu vou num salão e eu vou marcar um trabalho com um profissional, eu pergunto qual que é a rede social dele. E eu quero ver outras maquiagens que ele fez, outros trabalhos que ele fez por meio da rede social. Então, aqui não tinha como nós falarmos sobre o futuro do profissional sem incluir, ainda que de forma en passant, a questão das redes sociais, que elas são o cartão de visitas, né, desses profissionais, e muitos estão lucrando dinheiro, e obviamente isso não é a realidade de todos, mas por meio dessas redes sociais, não só vendendo o seu trabalho, né, não só tendo ali seu trabalho divulgado, mas também com próprias parcerias públicas, parcerias pagas, que são as publis, né? Você recebe um produto de cabelo para testar e fala bem daquele produto, e aquele produto te paga um valor, porque você tem X seguidores. Então, assim, não vou me alongar nisso, já foi tema aqui, né, do núcleo, a questão dos trabalhadores, dos YouTubers, já foi também falado um pouco sobre a monetarização do trabalho em redes sociais, mas isso tudo vem como um futuro, aí não teria como a gente falar de aplicativo ou falar de profissional de beleza sem falar da possibilidade deles ganharem dinheiro também pelas redes sociais. Uma última reflexão vem com a IA, que também está aí, né, para quem quiser ver, a gente já usa IA no nosso dia a dia. Quem posta em rede social e usa um filtro já está usando uma inteligência para disfarçar um eventual defeito, uma gordura, uma pele sem maquiagem, enfim. E isso também vai poder impactar o trabalho dos profissionais da beleza. Como? Bom, se eu tiro uma foto, antigamente, para eu produzir um ensaio, eu ia lá, eu utilizava um maquiador, um cabeleireiro, enfim, um profissional, um fotógrafo, para fazer uma foto perfeita no melhor ângulo. Hoje em dia eu posso ir com o meu celular de última geração, fazer a foto, colocar um filtro e dar um tapinha, publicar nas redes sociais, porque muitas vezes a gente faz ensaios para isso mesmo, né, para publicação, para divulgação, para interação com os nossos amigos. Então, isso também vai poder impactar a vida e o futuro desses profissionais nas redes sociais. Bom, pessoal, eu acho que é isso, já me alonguei, eu não queria até ter falado tanto, mas, assim, espero ter falado um pouco sobre essa parte do futuro dos profissionais, principalmente trazendo a questão das plataformas. Utilizei a Singu, porque é a maior de todas, enfim, é a que está gerando mais polêmica. Tem outras, como a gente colocou, mas em âmbitos bem municipais. É curioso dizer que Goiânia tem 2 ou 3 dessas, né? Eu acho que reza a lenda que é um pessoal bastante vaidoso, que as pessoas se arrumam bastante e tal. Então,
Eu achei curioso ter esse nicho bem específico para Goiânia, mas enfim, tem outras plataformas em outros países, em outras cidades, mas eu peguei a Singu por ser a maior, né? A Singu atualmente foi comprada pela Natura, tem uma parceria com a Natura, as pessoas estão, os profissionais, artistas, estão vendendo produto Natura por meio da Singu também, então isso é interessante dizer como um gigante do mercado enxergou na Singu um potencial incrível, porque as profissionais entram dentro da residência, e aí volta um pouco ao antigamente, né? Quando a gente chamava a nossa manicure lá de família, que também trazia sua revistinha Avon, enfim, trazia uma revistinha para revender aí seus produtos, e isso volta com força total. Então, tá aí as reflexões que a gente fez mais ou menos aí en passant. Felipe, passo a palavra aí para você, para quem mais quiser perguntar, fico à disposição. Peço perdão por ter me alongado um pouco mais do que eu gostaria, mas agradeço a oportunidade de falar para esse público tão distinto e seleto, e vamos aos debates, né? Perfeito, muito obrigado, Ana Júlia, foi excelente, foi muito bom. Todas as informações que você trouxe dos sites, as reflexões que você fez. O professor, ele está aqui presente na reunião, não sei se ele gostaria de fazer alguma colocação inicial com Olá, bom relação a... dia. Estão me ouvindo? Professor. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Quero inicialmente cumprimentá-los, né? Tive alguns atendimentos hoje pela manhã de advogados na Vista Judicial e o último atendimento acabou se demorando um pouco. Mas eu acompanhei toda a exposição, ficam aqui também os meus cumprimentos à Ana Júlia, excelente exposição, muitos elementos novos, uma pesquisa de campo que foi feita, embora evidentemente considerando as apresentações, não é uma pesquisa ao que parece quantitativamente estruturada, e nem era essa a ideia, mas nos dá uma boa noção do que está acontecendo no setor, e isso é muito interessante. E eu queria apenas aproveitar o ensejo, primeiro para, desde logo, convidá-los, né, para que, a partir do dia 14, portanto, daqui a 15 dias, estejam conosco, porque vamos começar já o próximo eixo sobre direito do trabalho desportivo, e teremos, para abrir o eixo, a apresentação do desembargador Francisco Giordani, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e que é membro da Academia Brasileira de Direito Esportivo, e vai nos apresentar um apanhado muito interessante. Eu já vi ele fazer a exposição e ele tem uma visão muito crítica, muito interessante quanto a esta recentíssima Lei Geral do Esporte, que foi sancionada com vetos e que acabou nos trazendo uma colcha de retalhos no setor, porque a Lei Pelé continua em vigor e, ao mesmo tempo, passa a conviver com esta Lei Geral do Desporto, além de outros, Lei da SAF, enfim, mas tudo isso vemos daqui a 15 dias. Com relação ao tema dos trabalhadores da beleza, acho que foi tudo muito bem explorado. Vamos ainda aos debates, já vou devolver aqui a palavra ao Felipe, mas acho que ficou bem evidenciado, considerando a primeira exposição do deputado até esta última, da Ana Júlia, como, no final das contas, a realidade está bem distante daquilo que se desenhou com a lei e daquilo que era, digamos, a própria expectativa do legislador. Temos tido, sim, um palco recorrente de fraudes, né, e, infelizmente, uma certa insensibilidade, especialmente do Tribunal Superior do Trabalho, em não identificar aí, muitas vezes, questões de fato que haveriam de ser apreciadas pelo juiz natural da causa, o juiz do trabalho em primeiro grau e assim sucessivamente, analisando fatos e provas, o que sequer deveria chegar
as instâncias extraordinárias, no caso do TST, à vista da súmula 126, que exatamente impede que esta discussão, que diz respeito ao princípio da primazia da realidade, possa ser objeto de recurso de revista. E, no entanto, o que temos visto é o Supremo Tribunal Federal simplesmente identificar o padrão legal, na verdade, a remissão aos termos da lei, e se bastar com esta formalidade, inclusive para afastar a competência da Justiça do Trabalho. Né? Como isto tem também funcionado na perspectiva das corporações, eu acho que a exposição de hoje da Ana Júlia nos deu uma excelente ideia. E eu quero apenas lembrá-los, né? Cristiane havia me levado isto na reunião passada e me pareceu uma excelente ideia. Eu quero, então, reforçar também o nosso projeto de um livro temático sobre os trabalhadores da beleza. Não é? Cristiane, repito, havia apresentado a ideia, ou havia colhido a ideia na reunião passada, obviamente conta com toda a minha aprovação. O ideal é que cada eixo publicasse as suas pesquisas. Originalmente, nós fazíamos isso em revistas, especialmente revistas com qualis A ou B. Depois passamos a fazer isto a partir de livros, né? Já temos 5 livros publicados sobre temas diversos ligados aos nossos eixos. E o fato é que alguns eixos terminam não publicando, né? E aí vai muito, enfim, do interesse, da possibilidade dos membros do eixo. O atual eixo tem esse interesse, então acho muito importante, contem comigo, eu já até antecipei o assunto com a editora que tem mais nos prestigiado, já houve a manifestação de interesse, de modo que basta apenas que as senhoras e os senhores arregassem as mangas e produzam o material. Eu sugeriria, e aí peço que Felipe, Cristiane anotem, geralmente nós temos editais para isso. Como neste caso, pelo que eu entendi, teremos apenas o material do próprio eixo, dos pesquisadores do eixo, não vamos abrir para externos. Se não for isso, me corrijam. Mas se não vamos abrir para externos, não precisamos de edital em princípio. O edital sempre burocratiza um pouco mais, né? Então, neste caso, eu sugeriria apenas que adotássemos aqui um padrão para esta publicação. Vamos pensar algo que envolva textos com um limite mínimo de 10 e um limite máximo de 30 laudas. Vamos pensar em Times New Roman, vamos pensar em tamanho 12 para o texto principal, tamanho 10 para as notas de rodapé. Vamos pensar em espaçamento 1,5 para o texto principal, espaçamento simples para o texto de rodapé. Para unificar o formato destes textos, vamos pensar em citações em rodapé e não pelo sistema autor-data, que é o que nós temos utilizado mais por aqui. Vamos pensar também em título, resumo, sumário, introdução, seções e subseções, considerações finais, referências. Sem título em inglês, sem abstract. Tá? Então, repito, título, resumo, sumário, introdução, lembrando que a introdução não é numerada, seções e subseções, considerações finais, referências. Então, geralmente as bibliográficas mesmo, né? Se tiverem outros elementos, coloquem lá. Fica isso aqui, então, registrado, passa a ser o nosso edital, o Felipe vai anotar, depois passa aí para aqueles que não vieram hoje, e eu sugeriria uma data para a entrega deste material. Eu sei que estamos caminhando aí para o fim do ano, vocês vão ter os seus compromissos com as suas famílias. Eu sugeriria, se concordarem, até o dia 28 de fevereiro, tá? Para que eu não sei se tinham já definido outra data. Se definiram uma data
Não, Ana Júlia está dizendo que não, então ótimo. Fica esta sugestão, 28 de fevereiro, para que tenham as suas festas, o seu descanso, mas para que também não fiquemos com uma coisa muito distante da própria realização da pesquisa do eixo ou perdemos em função da atualidade das informações, que vai exatamente desaparecendo conforme o tempo passa, né? Então, ficamos nesses termos, com este balizamento formal, digamos, que depois o Felipe Arruda vai colocar ali no grupo de WhatsApp, e ficamos com a data de 28 de fevereiro para a entrega. Podem concentrar essas entregas, talvez, na própria pessoa da Cristiane. Cristiane, acho que está entre nós, né? Imagino que esteja aqui. Professor, não, professor, ela não pôde vir hoje, porque ela tá em viagem Então, nesse posso momento. concentrar em você, Felipe? Pode. Eu converso com ela depois também, Tá. não tem problema. A Vou gente combina. concentrar no Felipe, então, para não tratar de organizar isso com uma pessoa que não está aqui, não terá ouvido. Então, concentramos na pessoa do Felipe, depois ele vê como ele divide isso com a Cristiane. E aí, Felipe, chegando os artigos todos, eu peço que vocês organizem esses textos. O ideal é sempre organizar de uma forma, eu vou utilizar a expressão, inteligente. Por exemplo, nós sempre fizemos isso já em outras edições do Núcleo. Teoria Geral de Direito do Trabalho. Por exemplo, se houver algum texto discutindo o princípio da primazia da realidade e os trabalhadores da beleza. Não é? Direito individual do trabalho, que provavelmente vai concentrar a maior parte dos textos. Direito coletivo do trabalho, direito tutelar do trabalho, ou saúde e segurança do trabalho. Não é? Direito processual do trabalho, se houver um estudo aí da jurisprudência do STF. Se puderem organizar assim, fazemos então capítulos a partir desses sub-ramos de direito do trabalho. Se não for possível, se tivermos muita concentração em um sub-ramo apenas, ou se isso não ficar claro, porque todos os artigos tratam de vários aspectos, etc., elege um outro critério, né? Ou ordem alfabética, ou ordem de chegada, enfim, ou uma outra ordem que lhes pareça interessante para dar ao leitor esse sentido de que é um livro e de que não é simplesmente uma junção de artigos desconexos, né? Mas o mais importante, quem vai coordenar, né? Eu estou assumindo a coordenação com vocês, estou imaginando que talvez seja Cristiane e Felipe Arruda, não sei se mais alguém estará nisto. A minha sugestão é que, até por uma questão de coerência editorial, a obra seja aberta com os artigos dos coordenadores, com os textos dos coordenadores. E, a partir daí, esses critérios, tá? Para que, enfim, haja ali uma organização mínima interna. Feito esse caderno inicial, Felipe, vocês me encaminham, eu vou providenciar aí um prefácio, vamos ver se convidamos alguém para prefaciar, podem sugerir, e aí eu já encaminho a editora para a revisão e também para a elaboração da capa. Se tudo der certo, como deu no caso do teletrabalho, que foi o último lançamento que nós fizemos, né, há 2 semanas, lançamento muito bonito, e aqui ficam também os meus cumprimentos aos que cuidaram desse lançamento, né, a Patrícia, enfim, aos demais colegas que estiveram envolvidos. Foi um lançamento, eu não pude estar por conta de outro compromisso, mas foi um lançamento que de fato marcou a publicação. E aí fazemos da mesma maneira com esta obra. Se, repito, tivermos mais ou menos o mesmo padrão, não vamos perder mais do que 2 ou 3 meses a partir do momento que eu entregar isso à editora. Então, eu imagino que no primeiro semestre do ano que vem já conseguimos publicar e aí marcamos um lançamento em São Paulo também, tá? Mas ficamos assim combinados, então. Balizamento formal, este que falei, até o dia 28 de fevereiro entregam os artigos, Felipe e Cristiane organizam dessa maneira que falei, me enviam, eu já fiz o contato com a editora, remeto à editora, a partir dali os trâmites ficam por minha conta e, se tudo der certo, até o final do semestre, do primeiro semestre do ano que vem,
nós temos mais essa publicação pelo núcleo, o que muito me orgulha. Então, parabéns a vocês, inclusive pela iniciativa de publicarem. Será, tenho certeza, uma belíssima publicação. E eu devolvo a palavra ao Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado, professor. Obrigado pela exposição. Eu vou conversar com a Cristiane. Eu vou organizar num texto o que o senhor falou e vou colocar lá no subgrupo para a gente debater. E aí a gente toma os encaminhamentos que forem necessários para cumprir com esse texto que tem tudo para ser muito bom, de fato, pelas apresentações que a gente acompanhou nesse último semestre. Agora, aproveitando, eu gostaria de abrir para perguntas com relação à exposição da Ana Júlia. Na realidade, já há uma colocação da Carolina no chat e do Felipe, que apareceram durante a exposição. A Carolina tinha colocado que ela, nas palavras dela, que fico pensando se a gente não poderia aplicar analogicamente a lei de cooperativas para reconhecer ou não o vínculo empregatício. E se a pergunta dela, se vocês acham que teria lógica. Creio que seria com relação a essa questão do coworking, né, Carol? Não sei se essa foi se essa foi a intenção. Eu acho que fazendo uma analogia, né, com relação aos profissionais da beleza, e justamente por conta dessa situação, tá ok, mas os aplicativos, né? Acho que mais com relação aos aplicativos em geral, tá sendo benéfico? Não tá? Talvez utilizar os mesmos requisitos, né? Que eles considerariam, assim, eu esqueci agora como fala, que ele é da dupla. Quando. Ai, gente, desculpa, minha cabeça hoje não tá muito legal. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, assim, no sentido de que para ser considerado teoricamente uma cooperativa, você precisava ali de que todos se beneficiassem com isso, né? Precisava ter uma série de vantagens. Talvez nesse sentido, sabe? Não sei se teria sentido. Acho que agora falando assim, não sei. Eu acho que eu não me fiz clara, né, gente? Oi, Carolina, tudo bem? Eu acho Tudo que bem? essa questão dos aplicativos, talvez com vínculo mesmo, né? Pela questão da subordinação, assim, eu que analisei as provas, né, desses dois processos especificamente que eu trouxe aqui, existe muito essa questão da penalidade, da exigência, porque assim, o que eu vejo, e isso também está presente na uberização, na questão dos processos de vínculo de Uber, é que eles vendem como eles se colocam como uma plataforma de intermediação e que apenas conectam os clientes aos prestadores de serviços sem nenhuma interferência, mas não é isso que acontece, assim, ao meu ver, na realidade, porque existe todo regras internas, como uma empresa também impõe as suas regras aos empregados, existe a questão das punições, que é bastante severa, e aí eu trouxe um ou outro ponto aí, só para a gente analisar a questão do Singu, mas outros aplicativos também, né? Eu peguei um, mas existem outros. E aí eu acho que, assim, até você falou da cooperativa, mas, a meu ver, até mesmo pelo artigo 3º da CLT, a questão da existência da subordinação, porque se não houvesse esses profissionais, esses artistas cadastrados no aplicativo, não teria aplicativo, né? Então, assim, é bem diferente essa tese de defesa que eles levantam e que, infelizmente, pelo menos, né, nesse panorama aí que a gente analisou, e também mediante as decisões mais recentes do STF, é o que tem prevalecido, né? A questão de inexistência do vínculo por ausência de subordinação. Então, é uma reflexão crítica, porque você analisando tudo que eles são submetidos, teria sim uma subordinação, ainda que uma forma diferente, porque todo o procedimento é diferente, né? De uma conexão ao aplicativo, igual eu falei, você não é subordinado a fulaninha de tal, você tem toda uma equipe que te gerencia.
né? Então, assim, é óbvio que, é óbvio não, mas enfim, existe aí indícios de que existe essa subordinação e isso precisa ser analisado sob a ótica dessa nova relação de trabalho, né? Dessa nova relação de emprego, mas não simplesmente falar, ah, não, mas se eu vi nas duas decisões, na verdade nas três, né? Na sentença e nos dois acórdãos, que eles batem muito na questão da liberdade de escolha ou não daquela agenda ou daquele serviço por parte do profissional para excluir o fator subordinação. Então, até que ponto isso é verdadeiro, né? E aí, assim, um profissional que vive exclusivamente da Singu ou da Uber ou qualquer coisa, e que não utiliza só como complementação de renda, ele não pode escolher. Porque o que ele ganha, ele não vai escolher. Ah, então eu vou trabalhar uma vez por semana, uma vez por dia. Não, você não vai se sustentar com o trabalho de uma vez por dia, porque o que você ganha ali é R$ 40, R$ 50, entendeu? Então, acho que nesse ponto, não sei pela cooperativa, mas eu vejo pela própria CLT mesmo, a questão de vínculo. Não sei, me parece que existe, assim, pelo menos das provas que eu analisei, mas enfim, não sei se o Felipe tem alguma outra colocação aí nesse ponto, né? Acho que eu pensei da mesma forma, na verdade, você foi até além, né, nesse sentido. E às vezes o que me incomoda um pouco na análise do vínculo de emprego, principalmente com relação aos parceiros, é a utilização da divisão dos valores, 50-50, 60-30, como uma forma de existência de não subordinação, uma forma de autonomia. Sendo que a decisão, no final das contas, desse não passa por uma negociação, mas no final das contas passa por uma imposição. Se é uma imposição em razão do mercado, paciência, risco do negócio. Só que é engraçado que o risco do negócio e risco do contratante, no final das contas. Engraçado, mas muitas decisões acabam utilizando esse fator, esse critério de caráter remuneratório, para definir a existência ou não de subordinação, sendo que não passa por isso. Não passa necessariamente por isso. E um Não, aspecto que eu essa queria questão levantar, da. eu achei muito interessante a questão do coworking. Desculpa, pode falar, Angela. Não, eu queria levantar a questão do coworking, eu achei muito interessante na seguinte medida. O, a lógica da parceria, a promessa da parceria é muito parecida com a promessa do coworking. Eu entendi quando no site que se constitui como uma promessa. O que acontece de fato, não sei, vai depender ali da análise concreta de cada dia. Mas a independência prometida, a forma de estabelecimento de relação, a autonomia ali colocada, virtualmente colocada, é muito parecida quando a gente vê os argumentos a favor da parceria com o ideal do que seria a parceria, com o ideal do que seria um profissional autônomo utilizando a estrutura física do salão. O salão seria um fornecedor de estrutura física. E essa relação passaria ali pela divisão de lucros. Na verdade, no caso, o coworking ele estabelece uma relação de locação no final, assim como uma locação de cadeira que havia no passado, agora é a locação do espaço. Como isso vai se realizar na prática, até mesmo para fins de, por exemplo, responsabilidade civil com relação ao consumidor, não sei se entra na cadeia, aí eu não sei o quanto que o dono do coworking vai querer assumir essa, vamos dizer, essa bucha, tipo, não sei como é que ele vai se colocar nessa relação de consumo, eu ainda gostaria de saber como isso vai ser dado, porque parte da experiência ou parte da, do consumo daquele serviço se dá pelo local. Então, eu não sei como é que isso vai ser estabelecido. E aparentemente não há uma gerência, uma gestão de mão de obra, tampouco de atividade. Então, não sei como é que isso vai se dar no futuro. Mas eu achei muito interessante essa questão do coworking. Eu acho que só. Oi, Gabriela, desculpa, pode falar.
Não, era só para fazer uma complementação. A Ana chamou a atenção que uma das propagandas do coworking era a questão do pertencimento, e esse termo, não me recordo agora se é exatamente esse termo, mas seria um significado bastante similar, é utilizado muito nos votos da ADI para justificar o contrato de parceria, dizendo que esses profissionais vão ser reconhecidos socialmente, vai haver uma valorização social desses profissionais parceiros, né? E aí um gancho com o que o Felipe comentou é muito similar, né? Porque é um coworking específico de salões, né? De embelezamento. Então não é uma sala que você leva o seu material e assim como nós, advogados, poderíamos contratar ali a hora para trabalhar, a cabeleireiro leva o seu secador e faz o seu atendimento, né? Seria um espaço montado, voltado ao setor da beleza, onde o profissional vai e trabalha. Então, assim, extremamente próximo da questão do contrato de parceria, né? E eu acho que eu cheguei até a compartilhar no subgrupo, aqui na minha cidade abriu um coworking, eu nunca tinha ouvido falar dessa situação específica para salões, e um dos fundadores ali, dos sócios, ele tem um vínculo com o Instituto Embeleze daqui. Então, assim, me parece que são profissionais que vão fazer um curso profissionalizante, obviamente não tem, muitas vezes, uma capacidade financeira de organizar em um salão ou não tem interesse em uma parceria e vão trabalhar com parceria num coworking. Então, a gente é um outro nome para a mesma coisa que talvez inicialmente já seria um vínculo de emprego, né? Então, a gente está estratificando, acho que a mesma situação com outros nomes. É bem esquisito. Era só uma colocação entre as duas exposições. A Carol tinha levantado a mão. Eu acho que eu consegui reformular um pouco melhor depois de ouvi-los, né? Eu acho que essa questão da aplicação analógica da cooperativa seria mais com relação a parâmetros, já que, teoricamente, a gente tem essa legislação agora que traz como o não reconhecimento de vínculo. Então, por exemplo, quais são os parâmetros que a gente poderia considerar para ser caracterizado ou não o vínculo de emprego, além, claro, né? Se tem subordinação, se não tem subordinação, mas eu não sei, pensar em alguma coisa meio que o meio termo, sabe? Não sei se faz sentido, viu, gente? E com relação a essa questão da plataforma, eu acho que foi perfeita a colocação, porque, de fato, né, a subordinação parece que nesses casos ela acaba sendo até muito mais intensa do que numa relação de emprego, assim, sem os meios telemáticos, né, sem essa questão do aplicativo em si. Felipe? Só para fazer algumas pontuações, primeiro conversando com a Carolina, a doutora Ivani tem levantado uma tese muito interessante em relação aos uberizados, entregadores de iFood, eu acho que dá para adotar aqui também. Uma das saídas seria reconhecê-los como trabalhadores avulsos, e assim eles teriam preservados todos os direitos. É uma saída que ela propõe que eu acho muito inteligente. No começo aqui da fala eu já tinha comentado, as decisões em sede de reclamação constitucional do STF têm muito falado sobre novas formas de trabalho, de organização, e a Claudirene colocou muito bem aqui, novos tecidos para antigas vestes. É isso, porque barbeiro, cabeleireiro, de novo, não tem nada, tanto na forma do trabalho, como na forma que se dá essa relação. E trazendo aquela crítica jurisprudencial, muito me impressiona porque eles justificam muito a questão do ato volitivo da vontade na hora de assinar o contrato de parceria e tudo mais. Só que quando este contrato não é homologado pelo sindicato, é fácil encontrar, eu trouxe isso na minha apresentação, que eles consideram só um mero descumprimento contratual. Então, a própria lei diz que você tem que ter a homologação sindical para que esse contrato seja válido, não sendo ele se torna vínculo empregatício. Só que a jurisprudência
já lê exatamente o contrário do que diz a norma. Então, uma das poucas previsões que lá tem para proteger, eles consideram um mero descumprimento contratual, um mero erro administrativo. E aí eles baseiam muito a vontade do parceiro, a suposta vontade do parceiro, ali tem valor. E quando não é cumprido de acordo com a lei, aí não, vamos desproteger. Só essa questão de crítica em relação à jurisprudência, a forma que, a meu ver, o direito do trabalho tem sido mal lido pelos nossos tribunais. Não, bem colocado. Até em complementando com relação a isso que você colocou, Felipe, o que a Claudirene colocou, me chama a atenção em algumas manifestações, principalmente nos projetos de lei, que não só é uma profissão antiga, mas a forma jurídica que encontraram para lidar para lidar com as relações de trabalho que são antigas, também é antiga. Eles remetem à ideia, se não a ideia de sociedade, indústria, trabalho, que já tantas vezes já foi batida pelo direito do trabalho, mas a própria ideia de parceria rural. Eles trazem a ideia de parceria rural e se coloca num novo contexto, como se houvessem dois atores, um fornecendo trabalho, outro fornecendo os meios de produção, no caso da parceria, a terra e ali, no caso, o salão. Tipo, então, volta-se ao passado para se ler o futuro, tipo, usa-se o passado para se construir o futuro. É engraçado. Bom, gente, pelo tardar da hora, eu gostaria de passar a palavra para a Júlia, para ela fazer as considerações finais com relação a isso tudo que foi colocado, que a gente colocou, e mais o que ela gostaria também de falar, e depois eu encerro. Não, é muito interessante tudo que a gente viu aqui. O Museu de Grandes Novidades, como o Felipe colocou, é verdade. A gente só está ressignificando problemas, né? Então, assim, que já existem e vão continuar existindo sobre novos parâmetros aí com a relação ao futuro da digitalização, uberização, uso de plataformas. Então, assim, é tudo muito interessante, sem dúvida. As considerações dos colegas. Você também mencionou, né, Felipe, a questão remuneratória, ela é muito utilizada para afastar o vínculo, e isso é verdade. Eu também, nas pesquisas que fiz, basicamente o argumento principal da tese é essa. Olha, como que o empregado vai ganhar 50%, 70% do trabalho? Isso não existe, né? Então, assim, todo o resto é jogado, né, de lado para essa questão remuneratória, bem dizer, ser o argumento vencedor. E às vezes nem se analisa o restante, né? A penalidade, a suspensão ali fica de lado, mas como ele ganha 70%, é bem dizer, bom, ele está ferrado, mas está bem pago, né? Aquela expressão que a gente às vezes utiliza. Então, é isso. Mas, assim, é muito interessante. Obrigado, professor, pela oportunidade, né, de transformar essa nossa pesquisa de uma maneira geral em livro. Fico aí aberta também aos colegas, como é um assunto super novo e realmente tivemos essa intenção de trazer a novidade de como funciona. Às vezes, para as mulheres, isso é uma coisa que já faz parte, mas muitos acredito que nunca nem tinham ouvido falar desse tipo de aplicativo, ou mesmo dos coworkings aqui nessa área da beleza, e fico aberta aí também, caso alguém tenha alguma coisa para complementação das pesquisas aí, desse artigo que vai sair. Agradeço a oportunidade. Obrigado ao pessoal que fez os comentários aí. A gente continua as discussões pelo chat e continua aí tentando achar uma alternativa de ligar essa lei, dar alguma validade para ela, ou, enfim, aplicá-la como ela deveria ser. Eu concordo com, acho que não lembro quem falou, que esse coworking está mais parecido com o que deveria ser a lei do salão parceiro do que, de fato, está sendo na realidade, né? Essa que é a verdade, porque se você se submete às regras de um salão que já existe e nada mudou, você só passou de CLT para parceiro, então não teve uma mudança. Já o coworking, ele, pelo menos a princípio, se apresenta como uma alternativa mais próxima à lei. E eu também não conhecia, Gabriela, não conhecia, só conhecia coworking corporativo, vamos dizer assim, né? E você imaginar que existe aí uma bancada, todo um salão uma sala de expurgos, né? Uma sala de descontaminação dos profissionais, isso é interessante. Vamos ver até onde isso vai e como isso vai se delinear, se de fato vai ser uma alternativa, um divisor de águas, como a
o depoimento que eu trouxe ali, uma pessoa bem emocionada, falando que o coworking mudou a vida dela. Ou se, no fim das contas, vai ser mais um jeito aí de explorar e fraudar os direitos que deveriam estar sendo vistos para aquele profissional. Agradeço a todos pela oportunidade e vamos continuar os debates e a troca de informações, que é sempre muito rica desse núcleo. É interessante registrar que coworking era uma ideia que chegava ao Brasil, sobretudo no contexto do teletrabalho, né? Acho que nós vimos isso aqui. Muitos bancos, especialmente durante a pandemia, começaram a estabelecer, enfim, escritórios onde então locavam os seus bancários, porque estavam concentrados em determinados bairros, etc., e assim evitavam que eles se deslocassem até as agências. Alguns bancos multinacionais investiram muito nessas bancadas de coworking, e volto a dizer, isso ganhou uma certa ênfase, especialmente já no final da pandemia, quando o isolamento já não era tão absoluto, e era possível fazer isso, aproveitar o ensejo para que nem todos os trabalhadores regressassem às agências. Isso, de alguma maneira, interessava os trabalhadores, que ficavam trabalhando mais perto das suas casas, e, por outro lado, interessava também ao banco, que não tinha de fazer tantos gastos relacionados a esses deslocamentos, etc., mesmo que parcialmente por meio de vale transporte, enfim. E agora o que nós estamos vendo é que esse modelo começa a se espraiar, né, para outros segmentos. Coworking da beleza, os senhores já vão encontrar coworking na área da odontologia, e por aí vai. Então, é de fato importante acompanharmos até para termos uma percepção mais clara e mais crítica do que efetivamente há de positivo nesse equacionamento e do que, por outro lado, efetivamente há de precarização. Mas é uma nova fronteira que vem se expandindo aí a partir de determinados segmentos para alcançar vários outros. Isso é muito interessante. Tudo bem, Felipe, por favor, tenha as honras do encerramento. Obrigado, professor. Bom, então gostaria de encerrar a reunião, agradecer muito a Júlia pela apresentação de hoje, agradecer todos do eixo pelas apresentações, pelo esforço desse semestre, agradecer principalmente a Cristiane, que foi nossa coordenadora e ajudou a construir construir a linha a linha e manter tudo no eixo, né, das nossas apresentações. Foi uma experiência muito enriquecedora pelos estudos, pelas trocas e pelas apresentações. Agradeço, professor, também pela oportunidade que nos foi dada, não só de poder participar, de poder construir esse conhecimento, mas também de poder colocá-lo em termos, colocar em papel e e publicá-lo no futuro, acho que próximo. Então, eu encerro a reunião, encerro o eixo, e agora eu vou parar a gravação e, mais uma vez, agradeço a todos também do núcleo, tá certo? Muito obrigado. Estou parando a gravação.